Professor Thiago Lira, vamos falar agora então de Sócrates, nosso vídeo 3 do curso completo de filosofia, beleza? Nós vimos lá que a filosofia nasce na Grécia Antiga, lá com os pré-socráticos, tentando vencer a questão do mito, vamos dizer assim, olhando para a natureza, para sua physis, né, para tentar chegar à estrutura de todas as coisas. Tá? Ali nós vimos Tales de Mileto, Heráclito, Parmênides, dentre outros, tá bom? E esse conflito entre a cosmologia e a cosmogonia, tá bom? Na nossa aula anterior. Agora vamos falar de Sócrates, tá bom? E os sofistas. Se você puder lembrar dessa tríade Sócrates, Platão e Aristóteles, tudo bem? Eu estou até aqui com uma versão do livro de Platão, do clássico Os Pensadores. Sócrates, Platão e Aristóteles. Platão foi discípulo de Sócrates e Aristóteles foi discípulo de Platão. Tudo bem? Sócrates, ele era um sofista, vamos dizer assim, sofista. A grosso modo, eram professores, oradores lá na Grécia Antiga. Vamos pegar Atenas, por exemplo, né? Você tinha várias pessoas que tinham uma boa oratória e iam para a praça pública, eram contratados para ensinar, inclusive, literatura da época, Homero, né? Hesíodo, ou seja, ensinar os saberes para quem possuía grana. Esses eram sofistas, então eles ganhavam dinheiro com o pensamento, também eram contratados para discursar, vamos dizer assim, assembleias, para que os seus projetos, os projetos de quem eles contratassem, os projetos de quem contratava o sofista fossem aprovados, tudo bem? Então a oratória e o discurso retórico era muito forte dentro dos sofistas, tá bom? Então o sofista, vamos dizer assim, era uma classe que vai ser muito condenada por Platão. Por isso que se você pesquisar em muitos manuais, você vai ver o sofista como algo negativo. Mas no fundo não era. O sofismo era uma difusão do conhecimento na época. Muitos vão dizer, inclusive, que os advogados vêm dos sofistas, né? Por causa dessa oratória, do discurso, né? O valor do discurso, tá bom? Então o sofista era essa classe que recebia, inclusive, pagamento para ensinar e também sustentar por meio do discurso, da oratória, tá bom? Alguma coisa porque alguém o contratou, tá? Sócrates era uma espécie de sofista, inclusive Platão, num do seu discurso chamado Os Sofistas, vai condenar os sofistas, mas dizer que Sócrates não era sofista, não participava dessa ideia de sofista porque ele buscava a sabedoria, não por uma questão de interesse que não seja a própria propagação, tá bom, do conhecimento. Tudo bem? Tá? Então, sofistas eram pessoas, e aí eu vou citar dois sofistas conhecidíssimos, que eram Górgias e Protágoras. Protágoras, principalmente, tem uma frase de Protágoras que é: o homem é a medida de todas as coisas, porque Protágoras vai ali ser considerado o pai do relativismo. O que é isso? Quando eu falo o homem é a medida de todas as coisas, quando eu olho um fato, essa interpretação de um fato vai ser por meio da existência do homem, a partir da sua vivência. Por isso que Nietzsche, lá na frente, né, século XX, Nietzsche morre em 1900, vai dizer que não existe fatos, só existe interpretações. Tudo bem? Então lá atrás, como o sofista Protágoras, quando ele fala o homem é a medida de todas as coisas, é uma frase dele, ele vai dizer que, olha, tudo aquilo que você pode ter como conhecimento, como sabedoria, isso é relativo. Isso depende da figura do homem, entendeu? Então um certo evento, um certo, teoricamente, fato, para você pode ser uma coisa, para mim pode ser outra coisa. Tudo bem, pessoal? Isso foi uma frase de Protágoras. Górgias, que é um outro sofista, ele foi considerado um dos grandes oradores, tá bom? Da Grécia Antiga. Então, esses eram aí os sofistas. O que é a retórica? A retórica é um discurso que está mais preocupado com a forma do que o próprio conteúdo em si, não é? Então, por isso que, por exemplo, hoje em dia, nas mídias digitais, quando você quer vencer um debate, quer vencer um diálogo, essa polarização que nós estamos vivendo, as pessoas não debatem mais o conteúdo. Salvo engano, tem uma frase de Mário Quintana, tá? Que diz que as pessoas não debatem mais conteúdo, debatem rótulos. Realmente, eu quero vencer o embate do diálogo, eu não quero ter uma preocupação com o conhecimento propriamente dito,
com a busca da verdade. Eu quero realmente vencer um diálogo. Basicamente, essa é a ideia de um discurso, né? De uma retórica, muito utilizada, por exemplo, nos políticos dos dias de hoje também, pessoal. Tá bom? Um discurso aí, qualquer discurso de campanha vai falar o quê? De saúde, educação e segurança. Não é verdade? Tá? Então não há uma preocupação com o conhecimento. Sócrates não. Para Platão, tá, pessoal? Para Platão, que foi discípulo de Sócrates, tá bom? Platão sofreu muito com a morte de Sócrates, tá? Depois da morte de Sócrates, conta-se que Platão vai viajar muito, né? Platão era aristocrata, tinha grana. Depois ele volta para a Grécia e começa a escrever todos os seus maravilhosos livros lá, começando com um livro que se chama Apologia a Sócrates, né? Na verdade, um livro que se chama Apologia a Sócrates. Um livro, na verdade não é um livro, mas é um diálogo muito bom que se chama Apologia de Sócrates, que nada mais é do que o discurso de Sócrates frente ao juízo que o condenou à morte. Tá? Sócrates foi condenado à morte pelos juízes da Grécia, de Atenas, né? Por corromper a juventude e etc. Mas quem era Sócrates, né? Sócrates, que foi o professor de Platão e de tantos outros discípulos, tá bom? Se você pegar o Banquete de Platão, que é um diálogo maravilhoso, onde Platão vai falar sobre o que é amor, né? Ali você tem um relato de um banquete, literalmente, e as pessoas conversando, discutindo sobre o que seria o amor. Ali você tem vários exemplos de que era a Grécia Antiga, de como Sócrates se comportava, entendeu? Então Sócrates, ele tinha várias características, mas ele era uma espécie de um andarilho ali por Atenas, e ele queria, ao conversar com o seu interlocutor, extrair dele a verdade. Por isso que existe um conceito em Sócrates, que eu vou colocar aqui o nome, se chama maêutica. Maêutica quer dizer o parto do conhecimento. Sócrates era filho de uma parteira, né? E Sócrates, por meio do embate socrático, por meio dessa dialética socrática, tese e antitese, essa dialética tão trabalhada na filosofia, né? Inclusive nas redações do Enem, você pegar uma tese A, uma tese B, que seria a antitese, a antítese lá na língua portuguesa, para tentar chegar a uma síntese, etc., nada mais é do que esse embate socrático. Você vai dizer, o que é verdade para você? A verdade para mim é isso, isso e isso. Sócrates, por meio de perguntas, tentava extrair essa verdade que o seu interlocutor já tinha como certa para tentar reformular as certezas que o indivíduo tinha. Não é verdade? Tá bom? Então Sócrates, essa maêutica chamada parto realmente do conhecimento, nada mais é do que por meio dos diálogos socráticos, né? Sócrates tentar extrair o que era realmente o logos, a razão, a verdade. Tá bom? Então Sócrates ele rompe realmente com todo esse pensamento, vamos dizer, para Platão, né? Dos sofistas, não estava preocupado com a difusão do conhecimento por meras questões financeiras, enfim, tá? Volto a dizer, os sofistas foi muito condenado por Platão, mas a história da filosofia vai legar aos sofistas uma contribuição muito grande. Tudo bem, pessoal? Tá? Bom, em suma, Sócrates é condenado à morte. Então, nessa apologia de Sócrates, você tem, vamos dizer assim, uma defesa de Sócrates frente aos juízos. Inclusive, tem uma parte que Sócrates vai falar do que é a morte, né? Vou ler para vocês um fragmento. Sócrates fala assim, ó. Vejamos também que há bom motivo para esperar que a morte seja uma coisa boa. Pois, das duas, uma, ou a morte é o nada, e assim o morto não tem consciência de coisa alguma, Epicuro fala isso também, tá bom? Ou como diz o povo, é só uma mudança de estado, uma migração da alma, deste para outro lugar. Inclusive Pitágoras, a escola pitagórica, tá bom? Já tinha um estudo muito grande, Pitágoras foi um pré-socrático, sobre da transmutação da alma, vale a pena pesquisar, tá bom? E ele ainda diz, a morte, se for em consciência como um sono, né, em que sequer sonhamos, a morte é um ganho maravilhoso, tudo bem? E ele vai falando, tá?
E se for ainda, por outro lado, apenas uma mudança de casa daqui para outro lugar, como afirmam todos os mortos estão lá, isso é uma bênção. Com bênção maior poderia existir juízes. Ele vai falando por isso. Lá no final, num dos finais, ele fala assim, ó: é chegado, porém, o momento de partir. Vou morrer e vocês viverão. Mas só Deus sabe a quem cabe o melhor quinhão. Ou seja, só Deus sabe qual é a melhor parte, ficar aqui nessa terra ou não. Por isso que muitos dizem que, teoricamente, Sócrates suicidou, porque foi dado a Sócrates a oportunidade de sair. Mas ele não, ele quis e tomou a cicuta, que era um veneno. Tudo bem, pessoal? Tá? Nesse Apologia de Sócrates, tem uma frase de Sócrates muito interessante que diz que a vida que não se questiona não vale a pena viver, né? É uma frase de Sócrates também. A vida que não é uma vida refletida, uma vida cega, não refletida existencialmente, não é uma vida que vale a pena viver, tá bom? Então Sócrates foi essa figura importantíssima na filosofia, tá? Quem registrou, Sócrates não deixou nada escrito, quem registrou muito os seus diálogos foi Platão, tá bom? E aí tem uma discussão se Platão captura na íntegra a fala de Sócrates realmente ou não, tudo bem? Uma vez que Platão vai escrever, quando Sócrates morre, Platão contava ali com 20 e poucos anos, né? Ele vai e fica fora durante 20 e poucos anos também, salvo engano, vai na Pérsia e outros lugares, e volta e começa a escrever toda essa gama de literatura. Platão escreveu vários. Na aula de Platão nós vamos estudar com mais calma Platão. Mas Sócrates, então, estava preocupado com essa essência, com a verdade, né? É dele a frase, só sei que nada sei. Né? Vamos quebrar verdades, vamos quebrar. Essa é a ideia da razão. Essa é a ideia da razão. Inclusive, no famoso mito das cavernas de Platão, que está lá na República, né? Onde Platão conta, eu vou falar isso na aula de Platão, mas onde a luz, ao penetrar, seria essa luz realmente da razão, né? Seria olhando para Sócrates, né? Que buscava a essência por meio da maêutica, por meio dos diálogos, né? Por meio dessa dialética, a verdade, a razão propriamente dita. Tudo bem, pessoal? Tá? Então esse foi Sócrates. Fica aí alguns textos de Platão para você pesquisar. Acho que a Apologia de Sócrates é um texto muito bom, porque ali você vai, de fato, ver Sócrates na íntegra. O Banquete de Platão também é muito bom, onde nós temos 6 pessoas falando sobre o que é amor, tá bom? Sócrates é o 6º a falar, pesquisa também, muito bom. Sócrates vai pegar o amor, Eros, e transformar o amor como a mola propulsora para se chegar à filosofia, né? Ou seja, você amar Eros não só como amor em todo esse conceito que nós conhecemos, se bem que definir amor é quase que impossível, mas ele transforma esse amor conversado nos diálogos ali do banquete para esse amor à filosofia, né? Por isso que filosofia é o amor ao saber. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Sócrates, sofistas, aula dada para vocês. Próxima aula a gente fala então de Platão. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês. Deus abençoe a cada um e vamos que vamos.